exercícios aí de DevOps e de padrões de projeto, porque semana que vem, na segunda, é nossa última prova. Então, vocês podem participar aí no chat, da mesma forma que a gente fez nas últimas aulas, né? Colocando aí verdadeiro ou falso, né? A gente batendo um papo aí sobre esse assunto. Bom, beleza. Primeiro, o que é DevOps, né? DevOps é um movimento, né, que surgiu já tem um tempo, né? Esse termo, na verdade, ele não é novo. Desde os anos 2000, já começou esse termo, né? Porque tinham profissionais, analistas de sistemas e administradores de sistemas que estavam já insatisfeitos da forma como que o sistema estava sendo colocado em produção. Então já estava tendo atritos entre esses dois silos, vamos dizer assim. Então você tinha silos independentes na empresa. Você tinha a equipe de desenvolvimento e você tinha a equipe que colocava o sistema em produção mesmo. Só que essas equipes, elas não se comunicavam muito durante as sprints do projeto. E isso acabava que, assim, por exemplo, ia subir um sistema, né, em produção. Como que era feito? Às vezes, por exemplo, numa sexta-feira à noite, que as pessoas colocavam o sistema em produção. Por quê? Porque se desse algum pau, né, algum problema, né, no linguagem bem informal aí, o que ia acontecer? Você teria ali o sábado, domingo, para, como se diz, resolver esses problemas, né? E assim, acaba que como o sistema, eles são grandes, são complexos, né? Você acaba que, por exemplo, quem já trabalhou profissionalmente sabe também o tamanho do sistema, né? Em termos de linhas de código, não são sistemas pequenos, igual a gente às vezes trabalha dentro da academia, né? Dentro do Cefet, por exemplo. Às vezes a gente não tem a dimensão do tamanho dos sistemas né, que existem no mundo real, e que são milhares de classes, você tem milhares de tabelas no banco de dados, você tem milhares de funções, de triggers no banco, né? Você imagina, então, views lá no banco de dados, e aí o que acontece? Às vezes o desenvolvedor precisa criar lá as tabelas, só que tem que passar esses scripts, por exemplo, SQL, para o administrador de sistema também, para ele atualizar o banco de dados. E então, vocês percebem, né? Tem que ter uma conversa bem intensificada entre esses dois silos de profissionais, entre essas duas equipes, que ambos fazem trabalhos importantes dentro da empresa de TI, só que cada um na sua parte, né? Um mais na implantação do sistema e o outro mais no desenvolvimento. Mas antigamente, como esses profissionais só se comunicavam lá na fase final do sistema, na fase já de implantação, gerava muita dor de cabeça, né? Então aí por quê? Porque aí tinha que voltar a versão, às vezes uma tabela que precisava ser criada no banco de dados de produção não era criada, ou uma trigger, ou uma função lá no Postgre, aquelas funções PLSQL, né? Aqueles scripts que você pode ter funções, né, no banco de dados mesmo, que executa alguma coisa no banco de dados. Então, como tinha esse tipo de coisa, já desde os anos 2000 já começou esse movimento. O DevOps ele é um movimento de quê? Para conscientizar que dentro de uma empresa de TI a gente precisa ter duas equipes de profissionais trabalhando desde os primeiros sprints do projeto, né? E não só lá na frente, só lá em fase de produção. Bom, e a ideia do DevOps é o quê?
se a gente quer desenvolver software com qualidade, a gente tem que automatizar tudo. Então, a gente vai usar, por exemplo, servidor de integração contínua, a gente vai fazer entregas contínuas e deployment contínuo, a gente vai ter testes automatizados. Então, a ideia é ter builds automatizados, né? Você usar ferramentas para automatizar tudo que for possível, desde o build do projeto até o deploy do projeto e tudo mais, os testes, né? Então, essa é a ideia do DevOps, né? Então, vamos lá. DevOps advoga, né, defende aí que devem existir 2 silos de engenheiros, os desenvolvedores de software e administradores de sistemas. Bom, quando ele fala em silos, ele está falando assim, 2 silos é como se fosse coisas assim, ó, isso aqui é independente, não comunica muito entre si, e é justamente o contrário. O DevOps, ele acha que não pode ter esses silos, igual tinha antigamente nas empresas, cada um para o seu lado, e só na hora de implantar o sistema que começa a conversar o DBA com o analista de sistemas. Então, ele advoga que não, que você tem que ter essas 2 equipes de profissionais desde o início do projeto. Então, por isso que isso é falso. Bom, sobre o movimento DevOps, né? Então, DevOps, o termo, ele surgiu junto com os primeiros métodos ágeis, logo no início dos anos 2000. Bom, isso também, como eu já falei, isso é verdade. Por quê? Porque, na verdade, assim, às vezes a gente acha DevOps, ele tá juntado à equipe de desenvolvimento, development, né, com a equipe de operações, né, de implantação, no caso, do serviço. Por isso que esse termo vem do inglês, development e operations, alguma coisa assim. E aí, às vezes, tem gente que acha, esse termo é novo e tal. Não, mas na verdade, esse termo ele já foi cunhado desde dos anos 2000, né? Então, não é uma coisa tão nova assim, o termo. Bom, são exemplos de sistemas de controle de versão distribuídos, o Git e o Mercurial. Tem muitos verdadeiros e falsos aqui que é bem tranquilo, né? Esse também a gente sabe que é verdade, isso aí, né? Inclusive o Git é hoje, né, o que a gente tem de melhor, em termos de, por exemplo, você faz um commit na sua máquina, um commit local é muito mais rápido, né, do que você ter que, por exemplo, se você faz um commit no SVN, que é um sistema de controle de versão centralizado, ele tem que ir trafegar pela rede, então isso tem um gargalo, né? Sempre quando você tem que transferir dados através de uma rede, você acaba você pode ter congestionamento de rede, então acaba ficando mais lento, né? Por exemplo, você fazer um commit no SVN do que um commit no Git, né? Então o Git é o que a gente tem de melhor, porque é como se você na sua própria máquina já tivesse ali um servidor, e aí você só vai realmente mandar informação para o servidor central quando você fazer um push, né? E então você dá para trabalhar muito bem no Git. São exemplos de sistema de controle de versão centralizados, o CVS e o Subversion, também, isso é verdade. Inclusive o CVS é a versão anterior do Subversion, né? Para quem não sabe, começou com esse CVS, que é o Concurrent Version System. Só que ele depois, a versão 2.0, vamos dizer assim, do CVS já começou a falar em Subversion. Qual que é a diferença? O Subversion começou a colocar mais coisas, por exemplo, diretórios, você versionar pastas, né, diretórios, você ter metadados, por exemplo, versionar também os metadados do arquivo, não só o conteúdo, mas os metadados, quem é o autor do arquivo, que hora que ele criou, a data e a hora, o tamanho do arquivo em kbytes, por exemplo, em mega, enfim. Isso são metadados. Que é o quê?
é o dado sobre o dado, né? Você está um dado explicando outro dado. A questão 5, né? Sistemas de controle de versão distribuído seguem uma arquitetura peer-to-peer, né? P2P, para a par, né? Sim, isso também está nas nossas aulas, né? Lá depois, quem for ver a aula vai dar para entender isso melhor. Mas, basicamente, uma arquitetura para a par, você permite que as estações de trabalho se comuniquem, né? Então, você pode trocar código entre estações de trabalho. Por exemplo, se você usar o Git. Agora, se você estiver usando o SVN, as estações de trabalho, né, não se comunicam. Elas só se comunicam com o servidor central. Então, é uma arquitetura, no SVN, é uma arquitetura cliente-servidor. Mas no Git é uma arquitetura peer-to-peer, né, para a par, porque você pode mandar um código para um colega, pegar um código dele, pode comunicar as estações de trabalho. E quando você precisar mandar informação para o servidor central, você faz um push. E se você precisar, né, recuperar a informação de algum colega que fez algum push lá, você faz um pull. Bom, questão 6. Monorepos, né, que é aquela... Você usar um repositório só para todos os seus sistemas da empresa, por exemplo. Isso é muito mais comum hoje em dia do que o multi-repos. Bom, isso aí algumas pessoas podem estar se perguntando, às vezes não está entendendo muito o que está falando, por isso que quem ainda não viu a aula pode não ter entendido muito bem isso. Mas, basicamente, o que acontece? Quando a gente fala em versionamento de software, né, você tem basicamente duas maneiras de você versionar o seu software. Uma é fazer o seguinte: vamos supor que você tem 10 sistemas dentro de uma empresa. Então, cada sistema pode virar um repositório para você. Então, por exemplo, um repositório no Git, por exemplo. Então, você tem uma arquitetura multi-repositório, ou seja, cada sistema vira um repositório. Isso seria o multi-repos, né? Agora, uma outra maneira é você ter um único repositório gigante e cada sistema vira um diretório dentro desse repositório, né? E aí você tem uma arquitetura monorepositório. Então, por exemplo, só que aí não é um repositório gigantesco, com bilhões, às vezes, de linhas de código. Então, empresas grandes como o Google, o Facebook e a Microsoft, né, que são empresas muito grandes, elas fazem muitos sistemas, os sistemas delas são complexos, né, bilhões de linhas de código, por exemplo, no Google. Então, você tem uma arquitetura monorepositório. Então, o Google, por exemplo, se você fosse contratado para trabalhar no Google, você, por exemplo, você tem um único repositório só e cada diretório ali dentro é um sistema diferente. Então, você tem acesso, mesmo que você for trabalhar no YouTube, você tem acesso ao Google Docs, ao código do Google Maps. Por quê? Porque está tudo dentro de um repositório gigantesco, né? Então, só assim, curiosidades, mas que é assim que geralmente se organizam. A vantagem disso é que você pode, às vezes, reusar código, né? Você pode pegar um código lá do Google Docs, por exemplo, que você às vezes conhece, pode pegar aquele código e reusar no outro sistema seu. Você também pode ter, às vezes, fazer uma família de produtos. Lembra daquela aula de linha de produtos de software, né? Você pode ter um lugar ali onde o código é comum para diferentes sistemas. Então, você pode ter uma família de produtos, igual tem o Microsoft Office. Então, tem algumas vantagens. Claro que tudo tem vantagens e desvantagens, né? Nada é absoluto. Bom,
Tem até um artigo falando algumas curiosidades, como que é isso no Google lá. Agora, assim, uma curiosidade é que essas empresas, né, elas estão, principalmente essas empresas maiores, elas estão usando muito integração contínua de código, deployment contínuo. Então, o que que é isso? Quer dizer que o que que seria integração contínua de código, basicamente? É você, toda hora, por exemplo, que você integrar as suas modificações no repositório continuamente, porque antigamente as pessoas, né, ainda hoje acontece, né, não só antigamente, mas às vezes as pessoas, por exemplo, iriam fazer uma funcionalidade, implementar uma feature do sistema, e aquilo ficava dias na máquina dela, né? E aí demorava fazer o commit daquilo, e aí, às vezes, passava um tempo, um outro desenvolvedor estava trabalhando na mesma classe. E então, isso, quando você demora a fazer commit, você acaba aumentando a probabilidade de ter conflitos no seu projeto, conflitos de integração de código. E aí, esses conflitos acabam tendo que ser resolvidos de maneira manual, né? A gente ainda não consegue resolver tudo automaticamente, principalmente conflitos de integração de código. E então, assim, como evitar conflitos no código? Tem como evitar totalmente? Não, não tem. Então, o que que a gente faz hoje em dia? A dia, assim, a gente tenta fazer commits frequentes, integrações contínuas de código. Por quê? Porque senão aquilo vai pode, assim, na frente dar conflitos, aí você tem que fazer merge no código, definir o que que fica, o que que não fica. Essa parte desse código do desenvolvedor A fica, desse desenvolvedor B também, aí você faz um merge naquilo, né? Tipo uma mistura ali. E, então, assim, como commit é uma atividade custosa, é uma atividade que causa dor, né? Que pode levar a conflitos de integração de código, o quanto antes você faz commits, melhor. Então, se você fazer commits frequentes, por exemplo, toda hora você faz um commit, o que você tiver para commitar, é claro assim, tem que estar funcionando, né? A gente não vai fazer commits na base de código sem estar funcionando e sem ter testado aquela feature. Mas se estiver funcionando, o ideal é que você não deixe aquilo na sua máquina mesmo. Ali, você já mande logo, né, para o repositório. Então, tem um pouco disso. E aí, assim, quando você trabalha, por exemplo, com servidores de integração contínua, né, que hoje em dia você tem já vários, né, igual o GitLab, o CircleCI, o Travis CI, né, e tantos outros aí, você pode fazer com que você faça builds automatizados, né? Então, você existe um pipeline do seu serviço de integração contínua, né? Um conjunto de passos que o serviço tem esses passos sequenciais, né? Que ele tem que adotar, por exemplo, toda vez que faz um commit, eu tenho que rodar todos os testes automatizados. Aí ele gera um build depois, um arquivo, né, da aplicação. Fazer deploy disso. Então tem tudo isso. E o ideal é que os deploys assim sejam feitos continuamente, né? Não demore muito. Então você consegue gerar a versão mais rápido. Se alguém quiser falar alguma coisa também, tiver alguma dúvida aí, pode perguntar também. Se eu souber, eu posso tirar aqui as dúvidas também. Deixa eu ver o que mais aqui que eu acho interessante. Isso aqui é o seguinte, né, pessoal? Para uma empresa falar assim, eu uso DevOps, não basta ela só usar um servidor de integração contínua, tipo usar um
um GitLab lá e pronto, entendeu? Ou usar lá o Maven para gerar build automatizado, ou usar um Circle CI, um Travis CI. Não, é importante, claro que é, mas mais do que isso, ela também vai ter que ter testes automatizados, ela vai ter que, tipo, aqueles testes unitários, né? Então, esses testes automatizados são importantes. E não só isso, vai ter que ter uma comunicação intensa, né? Desde as das primeiras etapas do projeto, entre analistas de sistema, desenvolvedores e a parte de operações do sistema, né? Que é quem os DBAs, né? Quem também coloca o sistema em produção, né? Basicamente. Então, bom, acho que DevOps, assim, para quem quiser também dar uma aprofundada nesse conceito, eu vou deixar aqui um link também daquele livro lá que a gente está adotando a disciplina, do Marco Túlio, que aí tem mais informações, assim, que vai detalhar mais com calma o que é o DevOps. Beleza. Bom, antes disso, agora, para dar tempo de eu falar um pouquinho mais de outras coisas, eu queria falar sobre uma coisa que você, por exemplo, no Wikipedia, se você digitar lá padrão de projeto de software, tem uma documentação assim bastante extensa sobre eles. Então, por exemplo, você tem. Primeiro, para que serve padrão de projeto, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa explicar. Bom, padrão de projeto serve para deixar seu sistema, né, mais estruturado, mais organizado, né? Porque imagina que um sistema grande, né? E cada um escrevendo ele de uma maneira diferente, com seus próprios padrões, né? O sistema iria ficar difícil às vezes de compreender, né? Difícil de entender, difícil depois de você dar uma manutenção nele, corrigir os bugs dele. Não. Então, quando a gente fala em sistemas grandes, a gente está falando milhares de classes, né? Às vezes até mais de centenas de pacotes, né? E aí a gente precisa de uma organização. E aí existem, né, engenheiros de software, né, que até que foi esse GOF aqui vem do inglês, né, que é Gang of Four. Por isso que é GOF, padrões GOF. Porque, na verdade, são 4 pessoas lá, é o Eric Gama e mais outros lá, que são engenheiros de software experientes que, com base nas experiências deles, né, como engenheiro de software, eles catalogaram e documentaram boas soluções de projeto, né? Para facilitar não só a manutenção futura do sistema, mas também a evolução de um projeto de software. Então, é quase que assim, olha, se você está num cenário onde você precisa criar muito objeto, então você pode usar uma fábrica abstrata. Se você precisa de ter uma única instância de um objeto no sistema, por exemplo, uma única conexão com o banco de dados, e isso ser acessado por qualquer classe, use um singleton, né? Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, se eu preciso criar um objeto que ele dinamicamente vai tendo as features adicionadas, então você pode usar um decorator. Por exemplo, aí vai depender muito do seu modelo de negócio, mas, por exemplo, vamos supor que eu até acho que na aula eu dei o exemplo da cafeteria, né? Então, imagina que você tem uma cafeteria, né? A cafeteria tem vários tipos de café. Então, tem o cappuccino, tem o
o café quente, o café gelado, você tem o café, que eu acho que chama frappé, você tem o café com chocolate, o café com chantilly, sem chantilly. Então, é um café sob demanda, né? Então, cada um vai fazer o seu próprio café. E em tempo de execução. Então, você tem um objeto que é construído dinamicamente, em tempo de execução, de acordo com a preferência do seu cliente. Por isso que nesse tipo de ramo de negócio, um decorator é legal. Então, vai depender muito do seu sistema. Beleza. Tá, deixa eu pegar aqui alguns. Aqui, eu acho que por esses exercícios aqui, pessoal, dá para. Eles já estão respondidos, mas dá para dar uma revisada boa. Assim, para a gente revisar pelo menos alguns desses padrões, né? Porque são mais de. Acho que se for pegar mesmo, às vezes dá uns 30 padrões, se for contar mesmo, né? E tem uns mais famosos e outros menos, né? Pelo menos uns, tem que contar aqui tudo, mas são muitos padrões de projeto, né? Eu não sei ao certo o número, não sei se é 24, eu não lembro bem o tanto. Mas, por exemplo, se um dia você também, imagine que você é o arquiteto de uma empresa, você pode falar, de repente, falar, olha, para esse tipo de sistema, com base na minha experiência, tudo, a gente pode usar um singleton aqui, uma fachada aqui e um visitor ali, alguma coisa assim, entendeu? E aí você vai deixando o seu projeto mais organizado, né? E vai dando o caminho das pedras ali, de como que deve ser a linha de desenvolvimento daquele projeto. Bom, então, por exemplo, vamos fazer algumas questõezinhas aí, só para relembrar. Falou lá do prototype, né? Prototype, o próprio nome indica, vem do inglês, né? Quer dizer protótipo. Então, quando você precisa criar objetos, né? Criar tipo protótipos, né? Um objeto parecido com outro e tal. Então, você vai... Isso aqui não é um padrão estrutural, isso aqui é um padrão criacional, né? Então, depois quem quiser, né, aprender mais sobre o prototype, só clicar aqui nesses links aqui igual eu estou falando do Wikipedia, você clica lá, prototype. Então, ele tem um textinho aqui falando, né, para que serve, né, quando você precisa criar um clone do outro objeto, né, um objeto idêntico a partir de outro e tal. Então, é um padrão criacional, né? Esses padrões de projeto, eles podem ser criacionais, estruturais ou comportamentais. São as categorias que eles são definidos. Então, o criacional é para, assim, relacionado à criação de objetos. Imagina um jogo. Você precisa criar milhares de objetos. Às vezes você tem um exército ali dentro do jogo. Então, uma maneira é você, às vezes, usar um padrão criacional do tipo flyweight, né? Para você criar, ou um prototype também, para você criar vários objetos idênticos, né? E o singleton? Bom, aqui, porque ele falou lá, singleton é um padrão de projeto que tem por objetivo garantir que uma classe tenha ao menos uma instância e fornecer um ponto global de acesso para ela. Por que essa questão é falsa? Porque o singleton, ele é justamente o seguinte, a classe tem que ter somente uma única instância e não ao menos uma instância, porque ao menos uma dá a ideia que você pode ter 2, 3, 4, e não. O singleton é quando você só pode ter uma única instância de uma classe. Imagina que você quer ter apenas uma única conexão com o banco de dados no seu sistema inteiro. E de qualquer classe do sistema, você terá acesso
a essa instância, essa única instância. Então, você vai usar um singleton, né? O template método, o objetivo dele é definir um esqueleto de algoritmo em operação, postergando a definição de alguns passos para subclasses, né? Por que isso é verdade? Bom, o método template, ele é um método comportamental, né? E, deixa eu ver se eu falei isso, ele, basicamente, um exemplo do singleton, né? Como um exemplo que eu costumo dar é esse exemplo aqui, ó. Imagina que você tem uma classe abstrata chamada de task. E dentro dela, você tem um método concreto execute, com 3 métodos abstratos: before, do something e after, que são métodos abstratos aqui, métodos sem corpo. Bom, por que esse método execute é chamado de template method? Porque ele define, tipo assim, uma sequência que as subclasses vão ter que seguir quando executar a tarefa. Então, toda subclasse de task, toda classe que estender task vai ter que obrigatoriamente executar o before, seguido do something e depois do after. Mas o que poderia ser feito no before? Por exemplo, pegar a conexão com o banco de dados. No after, poderia ser o quê? Liberar essa conexão com o banco de dados, fechar a conexão, por exemplo. E no do something, poderia fazer, por exemplo, um select no banco de dados, né? Pega o result set, coloca numa release, retorna para o servidor, para o cliente, essas coisas. Então, por exemplo, essa classe aqui, concreta, que é um comando para encontrar carros na aplicação, ela pode estender task, só que aí você delega para ela, né, ter que, como se diz, implementar todos esses métodos abstratos aqui. E aí, quando você chamar o execute, o método execute dela, ele vai fazer nessa ordem os comandos. Então, por isso que ele é um método template. Bom, e o iterator, né? O iterador aí que muitos de vocês já devem ter usado, né? Quando vai iterar num array list, por exemplo, ou qualquer coleção do Java, né? Um hash set, um array list. Ele é uma maneira de você abstrair a forma como que você vai percorrer a sua estrutura de dados. Então, você vai pegar um objeto na sequência do outro. Então, imagine você ter uma array list de objetos. Você vai pegar um objeto seguido pelo outro e pelo outro, né? Então, é para você percorrer estruturas de dados. E aí, fornecer uma abstração disso. Para qualquer coleção, você vai ter o iterator dela. Então, se você quer iterar sobre aí você pode iterar sobre um array list, ou um hash set, ou um hash map, né? Qualquer coleção. E aqui tem também um exercício assim, legal também, que ele vai falar, tendo a descrição, e aí o aluno teria que identificar, né, qual é o padrão de projeto. Então, ele tem um resuminho, qual que é o padrão de projeto, né? Isso que eu acho que vale a pena vocês estudarem assim, os que vocês conseguirem, né, entender, assim, o máximo que vocês conseguirem. Eu acho que, claro que tem uns que é mais difícil um pouco de entender, mas é importante saber alguns, né? Pelo menos os principais. Porque pode sim, é matéria da nossa prova, vai cair alguns padrões de projeto. Mais os principais, né? Então, por exemplo, qual que é o padrão de projeto que oferece uma interface unificada de alto nível que torna mais fácil o uso de um sistema?
é o padrão de projeto fachada, facade, né? Qual que é a ideia do fachada? A ideia da fachada é você simplificar um pouco as coisas. Imagine que você tem um sistema muito grande, composto de subsistemas que se comunicam entre si. Só que é difícil você comunicar esses subsistemas. Então, você cria uma classe que fica na frente. Ela é a fachada. E ela vai tentar abstrair, simplificar essas comunicações entre esses subsistemas. Outro exemplo, então, é um padrão mais assim, estrutural. Agora, por que isso é o singleton? Garante que uma classe lá da sua aplicação possui uma única instância, sendo que ela tem um ponto de acesso global a ela, ou seja, qualquer classe do sistema acessa ela. Isso é o singleton, né? Que é aquela ideia da conexão com o banco de dados, por exemplo. Você ter uma única conexão no sistema. Então, qualquer comando do seu sistema vai pegar essa única conexão, vai fazer alguma coisa no banco, um select, um insert, e vai fechar a conexão. O adaptador, aí está a descrição dele aí, né? A ideia é permitir que interfaces incompatíveis se comuniquem. Então, eu até na videoaula eu dei um exemplo. O exemplo que eu sempre gosto de falar do adaptador é da tomada, né? É igual quando você tem, por exemplo, às vezes você tem uma tomada de 2 pinos e o seu notebook, como ele é mais novo, recente, a tomada é de 3 pinos. Então, você tem interfaces incompatíveis, né? Como que uma tomada de 3 pinos vai conversar como a tomada do seu notebook, que é mais recente, 3 pinos, vai conectar ali numa tomada ali mais antiga de 2 pinos. E aí você coloca uma coisa no meio, né, que é um T. Então, esse T é um adaptador. Então, essa é a ideia. Você vai criar uma classe que faça com que interfaces incompatíveis passem a conversar. Sem o T, não tem como, né, gente? Só se você trocar a tomada, né? Então, para você evitar de ter que trocar essa tomada na parede, você coloca um T, que é o intermediário, é o que fica no meio entre essas duas tomadas, entre essas duas coisas, e fazem essas interfaces incompatíveis, como é que eu digo? Se comunicarem. Tem aqui também um outro, sobre fábrica abstrata, né? Então, é através da fábrica abstrata que você pode criar uma família de objetos relacionados. Então, você quer criar vários objetos relacionados. Então, você usa uma fábrica de objetos, né? Para você poder criar esses objetos relacionados. Se você quer um tipo específico e particular de objeto, é o método fábrica estático, que eles chamam. Não é a fábrica abstrata. Então, existem essas diferenças. Acaba que na fábrica abstrata ele delega para subclasses o papel da criação desses objetos relacionados, dessa família de objetos. Então, é a subclasse que vai definir qual é o tipo de objeto que ela tem que criar. Qual que é a ideia do proxy? Então, tá vendo? São muitos padrões de projeto. Cada um serve para um objetivo diferente, né? Igual o proxy, ele é como se fosse um porteiro ali, ele vai controlar o acesso ao objeto base, né? Então, é igual, por exemplo, quando você, às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes vocês querem conectar num site dentro de uma universidade, assim, às vezes, não sei, eu acho que o Cefet, eu não me lembro se tem um proxy que tem que ser configurado, mas tem universidades que você primeiro, para você ter acesso ao site, você configura o proxy, ou seja, você coloca lá proxy. Por exemplo, ufo.br, porta do proxy 3128, alguma coisa assim, você configura para você conseguir
entrar nos sites. Então, o proxy ele controla o acesso ao objeto base. Ele também é como se fosse uma pessoa, alguma coisa que fica ali no meio, só que com um objetivo um pouquinho diferente, mais relacionado a acessos, a autenticações, né? Você tem que autenticar nele para poder fazer alguma coisa, né? Isso que é o proxy. O decorator é o exemplo do café ou do macarrão ao vivo lá. Você vai estar construindo um objeto dinamicamente, em tempo de execução. E é um objeto muito sob demanda. Cada um, na hora de montar um prato de macarrão, aqueles macarrão ao vivo, vai fazer o macarrão vai decorar esse macarrão de uma forma diferente. Tem gente que vai querer penne, tem gente que vai querer espaguete, não, o meu macarrão não vai ervilha, o meu vai milho e frango desfiado, mas não vai bacon. Então, cada um vai decorar o objeto dinamicamente. Por isso que essas coisas que são feitas em tempo de execução, de acordo com a preferência do cliente, você usa um decorator, um padrão decorator. Se você precisar iterar sobre sobre estruturas de dados diferentes, você vai usar o iterator. Por isso que você faz assim, while iterator.hasNext, iterator.next, né, para pegar objetos dentro de uma coleção de maneira sequencial. Bom, para finalizar aí, tem também mais esse strategy, né? O strategy eu até expliquei bem na aula, eu acho que fica fácil de entender, que imagina você tem lá vários algoritmos de ordenação. Cada uma é uma estratégia de ordenação diferente. Você pode usar um quick sort, um insertion sort, um bubble sort, um heap sort, né? Tem uns que são algoritmos mais eficientes, outros menos. Então, você vai ter uma classe e dentro dela você tem um atributo sort strategy. Né? Lá, depois, se vocês assistem a videoaula, vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. Mas, basicamente, como você parametrizou os algoritmos de ordenação, fica mais fácil você mudar o algoritmo de ordenação no momento que você quiser. Não quero ordenar mais usando bubble sort, não, é muito lento o método da bolha, eu vou usar quick sort. Então você consegue mudar a estratégia de ordenação rapidamente, com pouca alteração no código. E essa é a vantagem de usar um strategy, né? Você muda a estratégia de ordenação sem ter que mudar muitas linhas de código. Seu código não fica amarrado. Bom, então tem outros aí, né? Por exemplo, o observer. O exemplo que eu dou mais do observador é do YouTube lá, né? Quando você pega lá você tem um canal, as pessoas falam, inscreva no meu canal, tal. Então você vai ter os inscritos, que são os observers, eles estão observando o canal. Quando acontece alguma modificação do canal, ou seja, um vídeo novo, você fez um upload de um vídeo novo. Então, o canal mudou e aí as pessoas são notificadas. Então, é basicamente isso. Bom, então, por hoje é só, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta de um outro assunto ou dentro desse assunto, pode perguntar, pode abrir o microfone ou escrever aí no chat. Bom, e assim a gente finaliza, né, o conteúdo da disciplina. Amanhã a gente tem... não, amanhã a apresentação do laboratório ficou para semana que vem, tá certo. Com isso a gente termina o conteúdo de engenharia de software, né, que vocês percebam que tem muita coisa a ser explorada, né? Tem muita coisa legal dentro da engenharia de software, e também tem muitos problemas, né, em aberto, mas é uma área bem interessante, é uma área que está em constante desenvolvimento. Então, quem quiser perguntar, pode falar aí.
Ou se depois também quiserem me mandar um e-mail, fiquem à vontade. Vou pedir então só para vocês digitarem o nome, fazer a nossa chamadinha virtual. Vou também colocar esse vídeo no YouTube também para vocês terem acesso, tá bom? Porque aí vocês podem também assistir essa aula de hoje também que eu gravei.